Olá, eu sou Hugo Carpanese, supervisor de treinamentos do Grupo Unitar, e eu vim falar para vocês da MIG 220 Pro, a máquina de solda multiprocesso da AWT. A 220 Pro trabalha com as funções MIG com gás, MIG sem gás, TIG e eletrodo, tudo isso no mesmo equipamento. Ela tem um painel digital e também o display digital, onde você pode passar aí por todas as funções. Ela suporta os arames de 1 kg revestido para trabalhar sem gás e também o arame de 5 kg para trabalhar na função com o gás. Na função MMA você tem as tecnologias Unstick, Arc Force e Hot Start. E também você tem a função VRD para baixar a tensão na máquina no vazio. Na função MIG você tem a possibilidade de controlar a indutância para você ter um controle sobre o respingo do equipamento. Então vamos ligar o equipamento. Aqui você tem um indicador de tensão, então ela reconhece automaticamente se você estiver ligando ela no 127 ou no 220. Aqui você tem a proteção térmica, caso o equipamento venha a superaquecer, ela acende essa proteção, você aguarda o esfriamento da máquina, ela apaga a luz e você volta com o funcionamento dela normalmente de novo. Aqui você muda da velocidade do arame para indutância, então na indutância você consegue controlar principalmente essa questão de respingo e estabilidade do arco. Então você vai de menos 10 até o 10 positivo aqui também. Acionando de novo, ela volta para a velocidade do arame. Então o que aparece aqui no painel é a velocidade em metros por minuto do arame. Ela é um equipamento sinérgico. Conforme você aumenta e diminui a velocidade do arame, a amperagem já vai acompanhando automaticamente. Então ela vai estar sempre bem regulada e bem afinada. Então ela vai do 2 até 15 metros por minuto na velocidade do arame. Nesse painel ele está indicando a tensão. Então você ajusta manualmente a tensão ideal para cada tipo de trabalho. Ela vai de 26 volts na máxima e 12,5 na mínima. Aqui é o avanço do arame. Então quando você aperta esse botão, ele avança o arame para a ponta da tocha sem que abra o arco do equipamento. Então você está só instalando o arame, você aperta aqui até o arame sair lá na ponta da tocha. Essa simbologia significa o Arc Force, Hot Start, a função VRD e o Unstick. São funções aqui que se aplicam na MMA. Então você muda aqui, se você for soldar MMA, eletrodo por exemplo, você seleciona aqui, você ajusta a amperagem do equipamento e a tensão dela já vai automaticamente. No MMA a tensão praticamente não tem variação, porque ela trabalha com uma tensão mais alta. Você tem a função MIG 2 tempos e na função MIG 4 tempos. Então no 2 tempos você aciona o gatilho, ela começa a soldar, você solta, ela para. No 4 tempos você dá um clique e solta, a máquina segue soldando, você dá um clique e solta novamente, ela para também. Então sempre na função MIG você vai ter a velocidade do arame e a tensão você ajusta manual. E por último aqui você tem a função TIG Lift. Nesse caso você precisa adquirir uma tocha seca, né, que o gás passa por fora do equipamento e você conecta a tocha seca no negativo e o cabo terra no positivo. A tocha seca vai aqui e o cabo terra por aqui. Então aqui você seleciona, você pode usar ela com gás, você pode deixar na função CO2 ou na função manual, então a gente coloca na MIG aqui, você tem aqui a função CO2 Mix, que é a mistura, né, que você coloca lá a mistura C25, por exemplo, com 75% de argônio e 25% de CO2. Você pode utilizar Flux, que é para usar ela sem o gás. Lembrando que, se for utilizar o arame MIG sem gás, fazer a inversão da polaridade. Inclusive já vem um indicativo no próprio equipamento. Usar com gás no positivo, usar sem gás, joga aqui para o negativo. Então ele já tem aqui o indicativo. Colocou no Flux, faz a inversão da polaridade. Aqui você seleciona a bitola do arame. Então você pode utilizar o 0.6, 0.8 e o arame também de 1 milímetro. Ok? Então todas as funções que você for selecionar, ela joga no painel, então ela já é bem intuitiva, você consegue fazer o ajuste por aqui.
Lembrando que a tocha é de conector euro, que é o padrão universal de encaixe, ele pode encaixar qualquer tocha que ele tiver lá, mesmo sendo de outras marcas, você consegue adaptar ela aqui nesse equipamento. Ok, então essa é a MiG 220 Pro, um equipamento é multiprocesso, então você pode trabalhar com ela com gás, sem gás, TIG lift e também na função eletrodo. Lembrando sempre de fazer a inversão de polaridade, com uma grande vantagem dela trabalhar em bivolt, então ela trabalha tanto em 127 quanto em 220, possui o display e o painel também digital. Ok? Então essa é a 220 Pro, a máquina de solda multiprocesso da AWT, mais uma marca do grupo Unitar.